Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 vezes em que não foi Moshe quem escreveu a Torá. Tá? Quando eu falo Torá, estou falando do livro todo composto que tem na nossa mão, que é chamado de Deuteronômio ou Devarim. Aqui estamos em Devarim, capítulo 1. E está escrito assim: estas são as palavras que Moshe falou a todo o Israel no deserto, além do Jordão, na planície de frente do Mar Vermelho, Yam Suf, tá? Não existe a palavra Mar Vermelho, entre Parane, Tofel, Lavane, Hatzerote e Dizahave. Distância de 11 dias de Horeve até Kadesh Barnea, pelo caminho do Monte Seir. E foi no 40º ano, no 11º mês, ao 1º do mês, que Moshe falou aos filhos de Israel tudo que o Eterno ordenara para eles. Depois de ferir a Sihon, rei do Emoreu, que habitava em Heshbon, e a Og, rei de Bashan, que habitava em Ashtarote, em Edrei. Entende? Aí tem além do mar, além do Jordão, na terra de Moabe. E aí segue o texto. E aí segue-se o texto. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moshe começou a explicar esta Torá, dizendo, pronto, capítulo 1 de Devarim, versículo 1 a 5. Isso aqui, esse termo, esse trecho aqui é uma localização, todo mundo consegue perceber isso aqui. Uma localização geográfica. Primeira pergunta é: por que Moshe precisaria escrever uma localização geográfica na Torá? O que é a Torá? O livro da lei, o livro das instruções, certo? E qual seria o sentido de uma localização geográfica? Eles estão lá vivendo a história. Qual o sentido de uma localização geográfica? É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não vou pegar hebraico aqui, vou pegar o português mesmo. O segundo ponto está aqui. Ó. Estas são as palavras que Moshe falou. Moshe falou é... deixa eu mudar a cor aqui. Moshe falou, então é ele falou. Se é ele, não é Moshe que está escrevendo. Concorda comigo? Concorda ou sem corda? Se eu falo, ele disse para você ler o livro, não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo que alguém disse para você ler o livro. Então, estas são as palavras que Moshe, você vai trocar o nome Moshe pelo pronome pessoal. E o pronome pessoal aqui é ele. Não é? Se fosse Moshe, seria: estas são as palavras que eu falei a todo Israel. Estaria na primeira pessoa. Aqui está na terceira pessoa. Isso é simples, isso é a regra do português mesmo. Não tem como fugir disso. Então, essas são as palavras que Moshe falou. Alguém está escrevendo a respeito de Moshe. Deixa eu ver aqui. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moshe começou a explicar, tá vendo? Moshe começou a explicar, ou seja, ele começou a explicar. Se o texto está dizendo que ele começou a explicar, então quem está escrevendo não é Moshe, ok? Não é Moshe.
Agora, preste atenção para depois não botar comentário aí fora do contexto, hein? Preste atenção. O fato de não ter sido Moshe quem escreveu esse trecho não quer dizer que esse trecho seja falso. Isso que algumas pessoas confundem. Ah, então a Bíblia fala porque esse texto aqui não foi Moshe quem escreveu. KKKKK. Para de ser bobo. Para de ser bobo. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o porquê, o que aconteceu. Esse trecho foi escrito muito tempo depois, quando a Torá estava presa no templo. E aí precisou-se de uma reforma na época de Josias. E Josias então ordenou que se fizesse a reforma de tudo, não só do templo. E isso aqui são os escribas de Josias, colocando a localização, porque já tinha se passado muito tempo. Ok? Vamos seguir que tem mais coisas aqui. Aqui a mesma coisa. Aqui estamos no capítulo 4, versículo 41 em diante. Olha esta leitura. Então Moshe separou 3 cidades. Você já vê aqui de novo aí. Então Moshe, quer dizer, então ele separou 3 cidades, além do Jordão, do lado do nascente do sol, para que ali se refugiasse o homicida que matasse o seu companheiro sem intenção e sem antes havê-lo odiado. E fugirá para uma destas cidades e viverá. A Betsere, no deserto. Aí vem seguindo os nomes das cidades. Mais uma vez, não foi Moshe quem escreveu esse trecho. Esse é a segunda vez em que não foi Moshe quem escreveu esse trecho. Mais uma vez eu pergunto, isso quer dizer que não houve a separação das cidades? Não, não quer dizer isso não. Quer dizer que esse trecho aqui não foi ele quem escreveu. Ele separou as 3 cidades, separou as 3 cidades. Mas ele não precisou escrever isso na Torá. Entende a diferença? Ele não precisou escrever isso. Ele, Moshe, não precisou escrever isso. Simples assim. Mais tarde, lá na época de Josias entendeu que deveria escrever isso aqui, colocar isso aqui, tá? No trecho, nesse trecho aqui. A época dele era uma época muito conturbada, a Torá estava presa no templo e precisava de autoridade para isso. E ele fez, vai ser semelhante ao que Esdras e Neemias vai fazer mais tarde. Fez o que era necessário para o período dele. Então esse período aqui, esse trecho aqui, não foi Moshe quem escreveu pessoalmente. Então a partir de agora, esse aqui é o segundo. A partir de agora, quando você vê na Torá, então Moshe, e Moshe disse, não é Moshe quem está escrevendo aquele trecho. Aquele trecho são pequenos trechos que percebemos que não é Moshe quem escreve. Tá certo? Isso não tira a credibilidade da Torá. Isso não tira, por exemplo, a credibilidade desse texto de que Moshe separou de fato 3 cidades. Apenas a narrativa da separação dessas 3 cidades foi feita mais tarde. É só isso, tá? Mas quem quer estudar gramática, etc., fazer algumas separações, tem que perceber isso. A terceira vez em que não foi Moshe quem escreveu a Torá, terceira vez, o trecho, né? Em Moshe, capítulo 34 de Devarim, só o livro de Devarim, tá? Capítulo 34 de Devarim, versículo 1. E Moshe, falha técnica, e Moshe subiu das planícies de Moabe ao monte Nevó. E Moshe, ele, se fosse Moshe escrevendo, como seria?
e eu subi das planícies de Moabe ao monte Nevó. Mas, Arthur, como é que eu vou saber isso? Você vai separar esses trechos que eu estou lhe mostrando e compará-los a outros em que é escrito: nosso Deus nos falou em Horeb, por exemplo. Capítulo 1, versículo 6. Deixa eu conferir. Você confere aí. O que está escrito lá? Capítulo 1, versículo 6. 6. O eterno nosso Deus nos falou em Horeb, dizendo. Aí é Moshe. Capítulo 1, versículo 6. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Então, quando é Moshe quem escreve, ele se inclui no texto, porque ele é um participante. Quando não é Moshe que escreve, uma outra pessoa está escrevendo a respeito de Moshe. Ao cume da Pisgá, que está de frente de Jericó, e o Eterno mostrou-lhe, tá vendo? O Eterno mostrou para ele. Não é o Eterno me mostrou toda a terra, não. O Eterno mostrou-lhe toda a terra de Gilade até Dane, todo o Naftali, a terra de Efraim e Menashe, toda a terra de Judá até o mar do oeste e a terra do sul, a planície, o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Tsoare. Então, esse trecho é a terceira vez em que Moshe não escreveu. Isso quer dizer então que Moshe não subiu de fato das planícies de Moabe? Não, não é isso que quer dizer. Isso quer dizer que Moshe não escreveu esse trecho, simplesmente. E outra pessoa, sabendo o que aconteceu, os escribas de Josias, essa história foi passando, né, de geração a geração, e os escribas de Josias, no caso por ordem de Josias, resolveu escrever, incluir esse trecho aqui, por vários motivos, para dar autoridade e etc, etc, etc. Como é que nós sabemos disso? É porque existem materiais mais antigos que não tem esse trecho, e os outros trechos que eu mostrei não tem. Então aí você percebe que foi colocado depois. Isso, para quem faz crítica textual, é facílimo perceber, tá? E por isso algumas pessoas querem abominar o livro de Devarim, né, o Deuteronômio, por causa dessas coisas. Não, tem que saber separar. Uma coisa é alguém falar a meu respeito. Jartov fez um vídeo dizendo 4 vezes em que não foi Moshe quem escreveu a Torá. A pessoa está falando a meu respeito. Isso não quer dizer que eu não tenha feito o vídeo. Eu fiz o vídeo, eis aqui o vídeo. Mas alguém, uma outra pessoa, está falando a meu respeito. Então Moshe subiu das planícies. Uma outra pessoa está falando deste evento aqui. Isso não quer dizer que Moshe não tenha subido. E as pessoas, às vezes, confundem isso. A quarta vez em que não foi Moshe que escreveu a Torá. Capítulo 34, versículo 10. E jamais se levantou em Israel profeta algum como ele. Quem é ele? Moshe. Jamais se levantou em Israel profeta algum como Moshe, a quem o Eterno aparecera cara a cara. Já fiz um vídeo específico sobre isso aqui. Muita gente se atrapalha. Não está dizendo que o Eterno falou com Moshe. Não está dizendo. Olha aqui. E jamais se levantou em Israel profeta algum como Moshe, a quem o Eterno aparecera cara a cara no tocante a. Ele vai explicar o que é esse cara a cara. No tocante a todos os sinais e os milagres que o Eterno o enviara a fazer na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e no tocante a toda a mão forte, tá vendo? Então não está dizendo que falou cara a cara, aparecer a cara e ele vai explicar o porquê. Então, mais uma vez, esse trecho
Primeiro, não foi Moshe quem escreveu, porque está escrito: jamais se levantou em Israel profeta algum como Moshe, e ele, tá? Profeta algum como ele aqui. Então alguém está falando a respeito de Moshe, não é Moshe quem está falando. Entende? Se fosse Moshe, seria: e jamais se levantou em Israel profeta algum como eu. Aqui o Eterno aparecerá cara a cara, tal. Então é fácil perceber, não é difícil. Aqui não precisa nem de hebraico para isso. Pelo português mesmo, você percebe que existem trechos que não foi Moshe quem escreveu. Ok? Temos uma versão de Josias. Uma versão de Josias. E nessa versão de Josias tem os acréscimos de Josias. Mas existe a versão sem os acréscimos de Josias. Por isso, podemos comparar a versão original com a versão de Josias. Isso não tira a credibilidade da escritura que temos em mãos, apenas nos indica que temos que estudar mais, que temos que nos aprofundar mais, que temos que ter um pouquinho mais de esforço, mais de coragem, mais de vontade de estudar, vontade de se aprofundar, vontade de descobrir as coisas, sem necessariamente partir para o ocultismo ou coisas desnecessárias. 4 vezes em que não foi Moshe quem escreveu a Torá. Muito obrigado aos que estão adquirindo o curso de hebraico raiz. Se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário sobre o que achou do vídeo, compartilhe com outras pessoas para entrar na discussão. É óbvio que tem mais trechos, eu separei esses 4 para chamar a sua atenção, para extrair dele, do próprio texto, as ideias que nele estão, para que você comece a se orientar a partir daí. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua visualização. Fortíssimo abraço. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.